Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análises esportivas desta terça-feira de Champions League, semana de Champions League. Temos Brasileirão também. E aqui pode decidir o título do Flamengo, hein? Temos até outros campeonatos aqui. A Escócia, né? Mas temos aqui a Championship. Eu gosto de trabalhar nesse campeonato aqui, da segunda divisão da Inglaterra, porque tem. Eu gosto desses campeonatos assim aleatórios do mundo afora. Mas a gente vai conversar aqui, até mesmo analisar aqui alguns jogos. Vamos começar primeiro aqui da Champions League. E aí depois a gente passa para outros jogos assim importantes e também complementares dessa grade de hoje. Nós temos aqui Ajax e Benfica, do primeiro horário aqui das 14h45 da grade de terça-feira. E é um jogo para os desesperados, porque são os dois times que estão aqui na classificação, que estão nos últimos colocados aqui. Os dois últimos, praticamente. E tá empatados aqui, não em saldo de gols, mas praticamente é os dois últimos. E aqui, cara, é um jogo aqui para desespero, é para gols porque os dois times precisam buscar aqui. E uma derrota para ambos os lados até mesmo poderia decretar já uma eliminação precoce, faltando acho que 3 rodadas, acho que tem mais 3 rodadas para o final aqui dessa fase não de grupos, né, da classificação para as próximas fases. Então aqui é um jogo que se um dos dois perder, um empate aqui, eu acho que pro Benfica, jogando fora de casa, seria até aceitável, jogando fora de casa. Pro Ajax aqui o caminho seria a vitória, para justamente buscar aqui um movimento aqui de classificação para os playoffs. Mas eu acho muito difícil. Então é um jogo aqui mais pro ao vivo mesmo, para gols. Vejo também um jogo para finalizações, até mesmo finalizações a favor do Ajax ou até mesmo totais do jogo aqui, porque são dois times que precisam buscar. Essa cotação aqui pode ser pela questão que o Benfica possa estar numa prateleira acima do Ajax, mas não necessariamente, porque o Benfica entregou muitos pontos aqui na Champions League, claro. Eu não digo que o Benfica enfrentou adversários fortes aqui para perder pontos. É que ele perdeu, por exemplo, do Karabakh dentro da sua casa. Mas fora de casa ele enfrentou o Newcastle e o Chelsea. São times assim que as prateleiras estão bem acima. São times ingleses que o mercado respeita muito. Então isso aqui, beleza. Uma vitória até. Uma derrota até aceitável. Mas essa derrota aqui não do Leverkusen, mas a derrota do Karabakh dentro de casa de virada foi inaceitável. Então o Benfica ele perdeu pontos ali, nas primeiras rodadas. Já o Ajax, eu acho que até mesmo esses times que ficam aqui na Champions League de Holanda e tal, só que eles não têm nenhuma tradição, claro, de momento. Historicamente sim, mas de momento não tem aquela tradição de respeito dentro de uma competição tão consagrada que é a Champions League. Então, por exemplo, o Ajax ele enfrentou o Galatasaray dentro de casa, perdeu. Enfrentou o Chelsea, enfrentou o Marseille. Então, assim, levando em consideração Galatasaray e o Marseille, eram dois times que davam para buscar vitória. Davam para buscar pelo menos uma vitória aqui, principalmente contra o Galatasaray. Mas vai enfrentar aqui o Ajax, vai enfrentar o Benfica aqui, que também do José Mourinho aqui, que não está fazendo uma boa campanha na Champions League. Então, assim, é um jogo que até mesmo pela cotação aqui do Ajax, opa, pela cotação aqui do Ajax
pode ser considerado até mesmo para buscar uma finalização a favor do Ajax, até mesmo por essa cotação. Quando a cotação está muito alta aqui para um dos times, o mercado entende que, por exemplo, o Ajax ele não vai atacar, não vai criar chutes, não vai criar escanteio. Então pegar um chutes a favor do Ajax aqui seria uma boa entrada, justamente porque o Ajax também precisa da vitória. Mas necessidade de vitória não é vitória. Às vezes aqui é o Benfica que pode buscar o caminho da vitória por ter esse lastro ali de estar um pouco à frente do Ajax, de prateleiras, mas pelo momento os dois times estão iguais. Então aqui é um jogo mais pro ao vivo mesmo. Já o Galatasaray e o União, eu não sei falar esse time da Bélgica, mas eu vou falar União, que é o primeiro time, é uma cotação até mesmo com o grande favorito aqui para o Galatasaray, não tão grande, essa cotação estava até menor, então ela subiu um pouco. O Galatasaray jogando dentro de casa, até mesmo está fazendo um bom campeonato aqui na Champions League, não está fazendo feio não. O time da Turquia com 3 vitórias, dentro de casa, salvo engano, ele não perdeu, ele jogou com o Liverpool e mais um adversário que veio de 2 vitórias aqui. Ele enfrentou o Liverpool, ganhou do Liverpool e ganhou de mais um time que não sei se foi o Leverkusen, vamos ver aqui. Mas o Galatasaray está fazendo um bom papel aqui na Champions League. Não tem feito feio, até mesmo por ser um time lá da Turquia e tal. Geralmente não tem tanta tradição assim de jogar uma Champions League. Então vejo aqui um Galatasaray aqui bem favorito para esse confronto. Vai enfrentar o União, que não tem feito tão feio aqui na Champions League, tem dado trabalho, tem jogado bem, principalmente aqui criando números de chutes e escanteios para quem está adentrando nesse mercado. Mas eu vejo aqui o Galatasaray aqui como favorito para essa partida, justamente por estar jogando dentro de casa. Então isso é muito importante, fazer pontos, não perder o jogo e até mesmo não empatar aqui, porque é mais um jogo dentro dos seus domínios aqui, e aí se levando em consideração os próximos jogos do Galatasaray. Não sei se a gente vai conseguir ver aqui. Vamos ver. A gente não vai conseguir ver. Não consegue ver. Enfim, a gente não... enfrentou, ganhou do Bordeaux e ganhou do Liverpool. Beleza. 2 vitórias importantíssimas e ainda ganhou, salvo engano, fora de casa do Ajax, que a gente estava falando aqui do outro jogo em si. Então, o Ajax aqui não tem feito péssimo campeonato não. E o mercado entende aqui como favorito sim, dá para pegar esse caminho da vitória no ao vivo com uma cotação mais elevada. Até mesmo uma cotação 2 aqui, dependendo da situação. Vejo que o Galatasaray vai começar pressionando, com uma marcação lá em cima, justamente por estar jogando com um time ali que tem condições de ceder finalizações e até mesmo gols no primeiro tempo. É um jogo para gols aqui, não vejo o jogo com características Anders, é um jogo mais para gols. Cotação baixa, então o mercado ele já entende, né, a necessidade de gols nessa partida, não pela questão que o Galatasaray precisa de ganhar essa partida, não, mas pelo momento dos times, pelas características dos times mesmo. Enfim, nós temos aqui o Bordeaux e o Juventus, nada, Dortmund e Vila Real não, jogo complementar. Chelsea e Barcelona, é um jogão, é um prime, né, esse jogo do dia. Então é o confronto de Estevão contra o Yamal. E é um jogo, cara, que é um jogo para assistir. Não é um jogo para a gente ter clique, de clicar e de fazer entradas. É um jogo para a gente aproveitar o belo desse jogo, entendeu? Assistir. Eu acho que não necessariamente a gente tem a obrigação de fazer esse jogo aqui como uma entrada, não necessariamente.
Eu vejo aqui um jogo mais para a gente assistir, de acompanhar, de saborear o futebol, principalmente por esse jogão, porque assim, o Chelsea, ele é o atual campeão do mundo. A maioria esquece desse feito do Chelsea, mas o Chelsea é o atual campeão do mundo, é o melhor time do mundo, entre aspas. E vai jogar com o Barcelona aqui, que faz uma linha alta gigantesca. O Hans Flick, do técnico do Barcelona, ele tem essa característica de jogar com uma marcação alta. E o Chelsea, ele tem dois pontas, que é notáveis aqui do Chelsea, que é o Estevão e o Pedro Neto. E aí eis a questão, será que o Barcelona vai jogar com uma linha alta, com esses dois pontas que são velozes? E o Estevão não tá aqui? Tinha que estar, rapaz. Não sei porque não tá aqui, mas é o Estevão aqui. Enfim, até mesmo com a marcação alta. E o Hans Flick ele já falou várias e várias coletivas que ele não abre mão das linhas altas. Ele prefere tomar muitos gols, mas desde que ele faça 5, 6 gols ganhando a partida. Então ele não tem esse problema de tomar gols, desde que o seu ataque faça 5, 6 gols. E eu vejo aqui, na classificação, acho que os dois times estão bem aqui. Os dois times estão com a mesma pontuação, até mesmo bem. O Barcelona perdeu em casa do PSG, não jogou tão bem assim, mas também o PSG ele amassou demais no segundo tempo. E fora de casa, o Barcelona, acho que ele ganhou um jogo fora de casa aqui. Ele empatou e ele não perdeu fora de casa. Enfim, eu vejo aqui o Chelsea um leve favoritismo para essa partida. Novamente, não é um jogo para a gente clicar. Então eu vejo aqui um leve favoritismo pelo Chelsea por jogar dentro dos seus domínios. O Maresca tem feito um ótimo papel como técnico do Chelsea. Então ele conseguiu otimizar os seus jogadores, principalmente aqui na composição, na formação aqui. O meio de campo com o Caicedo e o Fernandes, os dois jogam absurdos. O Caicedo, então, ele é o rei do desarmes. Fernandes também, ótimo jogador. Pedro Neto, quando ele está inspirado, ele vai para cima. João Pedro chegou muito bem, principalmente lá no Mundial. Caiu um pouco de produção, mas vem bem. O Garnacho aqui não é o Garnacho, é o Estevão aqui. O Estevão vai jogar. O Estevão não sentiu o peso da camisa do Chelsea, mas o Garnacho também é um bom jogador aqui, bom até mesmo para elenco. E o Delap aqui é aquele centroavante. O Delap tem uma característica muito, muito peculiar, que ele faz muitas faltas. Todo jogo ele faz muitas faltas, dependendo até mesmo da cotação, deve ser uma boa entrada aqui para esse jogo, que ele faz muitas faltas. Enfim, é um jogo aqui mais para a gente curtir, assistir, não para clique. Mas eu vejo aqui um leve favoritismo pelo Chelsea jogando dentro dos seus domínios. É o atual campeão mundial, tem que respeitar isso. Ganhou do PSG, então tem que respeitar. Barcelona não é um time bobo, ok, tá voltando com os jogadores ali que estavam machucados, principalmente o Rafinha, começou no banco, entrou. Tem o Yamal, voltou o Lewandowski, tem o De Jong voltando, porque não jogou o último jogo contra o Bilbao. É um jogo para a gente acompanhar e saborear o prestígio do futebol mesmo. Já o Manchester City e o Leverkusen é um jogo aqui com uma cotação até 1,29, 1,23, baixa, mas aceitável, porque o City tem feito bons jogos, apesar da derrota aqui do Newcastle. E o Newcastle eu falei no vídeo que eu fiz de análise de sábado, né? Sexta para sábado, que o Newcastle, por mais que ele não começou bem a temporada
na Premier League, é um time que sempre vai dar trabalho para os Big Six da Inglaterra. Então, eu falei, o Newcastle é um típico jogo que vai ganhar aqui do City. E ganhou de 2-1. Fez um jogo assim espetacular, de raça, de confronto, envolvimento. Então, o Newcastle é esse tipo de time que gosta de jogar contra os grandes da Inglaterra. E a derrota aqui do City não foi tão penoso, tão grave assim. É uma derrota aceitável mesmo. E o City tem feito bons jogos aqui, tanto no Campeonato da Inglaterra, o Premier League e aqui na Champions League. Entendo essa cotação de 1,23 do City, até mesmo pela padronização que o Guardiola manteve. Está mantendo o time aqui, principalmente com a fase muito boa do Doku. Doku tem feito uma fase espetacular aqui o Haaland também, nem se fala, mas o Doku, acho que é a presença muito constante aqui no ataque do City. Vejo a cotação aqui aceitável, não é de valor, é baixa, mas ali por uma estabilidade de preço, o jogo vai... Eu acho que o Leverkusen aqui vai fazer um jogo mais duro, mais pragmático. Eu acho que ele não vai se soltar tanto como, por exemplo, o jogo do Dortmund. O City vai jogar pressionado, porque vai jogar dentro de casa, e somar pontos dentro de casa aqui numa Champions League é extremamente importante, porque aqui, ó, agora vai começar as pontuações para ficar mais próximo aqui da primeira colocação, porque quanto mais próximo aqui da primeira colocação, mais vantagem você tem nas eliminatórias para jogar a volta dentro da sua casa. Então isso é muito importante. Ficar aqui à frente nas pontuações. Então, se o City ganha esse jogo, vai para 3, aí vai depender dos outros confrontos aqui. Pode até assumir a liderança. Eu não vejo o Leverkusen indo para cima do City. Não vejo, porque o que acontece? O Leverkusen ele vai jogar fora aqui, está nos playoffs. Então, ali, acho que o objetivo primário aqui do Leverkusen. Está aqui nos playoffs da Champions League. Eu acho que não tem aquela condição assim de chegar lá nas primeiras colocações. Ganhou do Benfica fora de casa, resultado importante. Tomou aqui a goleada aqui do PSG, empatou aqui com o PSV. Então aqui você leva em consideração a derrota do PSG, ok, mas não de 7-2. Aí já nem tanto. Mas teve um ótimo resultado aqui com o Benfica. E salvo engano, se ele fez duas partidas. O Liverpool vai fazer 2 partidas fora de casa. O Liverpool, do Benfica aqui e do City. Então, provavelmente a próxima partida vai ser dentro de casa. Então, aqui o empate do Leverkusen seria excepcional. Seria assim, chuchu, beleza. Porque aí o próximo jogo contra o que vai jogar dentro dos seus domínios, beleza. Aí vem para uma garantia, não garantia de vitória, mas buscar a vitória dentro dos seus domínios. Porque jogou 2 foras, 2 seguidas, ganhou do Benfica, já fez 3 pontos. E aqui o empate seria 4 pontos, beleza. A gente fez 4 pontos jogando fora de casa, agora ele vai fazer o dever de casa. Então essa mentalidade do Leverkusen aqui seria necessária para o jogo do City. No confronto aqui de hoje, mas nem todo o planejamento sai tudo certo. Às vezes o City aqui vai lá e atropela no primeiro tempo, mas eu vejo o Leverkusen mais pragmático, jogo mais faltoso, jogo mais aqui, até mesmo o árbitro português, então vai picotar o jogo aqui. Se o Leverkusen ele quer tentar empatar esse jogo aqui, levar o empate para a Alemanha, ele precisa cometer muitas faltas. Principalmente fazer faltas lá na linha de defesa do City. O ataque do Leverkusen com a linha de defesa lá no City. Então é um jogo também para desarmes e faltas, tanto do City também, tanto do Leverkusen. Porque é um jogo que quanto mais parado, melhor para o Leverkusen. Porque o City ele roda a bola. E o City, nessa temporada, tem feito muitos jogos vertical, não com aquele City de posse de bola,
aquela vai pra lá, vai pra cá. Não, ele tem sido muito vertical, principalmente com a presença do Doku e do Haaland, com essa infiltração mais vertical. Tanto que o Manchester City, ele tem um treinador específico para linha de transições e contra-ataques do Manchester City. Então tem um treinador específico que faz esse trabalho especificamente para cuidar da transição e contra-ataque. Por exemplo, aqui ele vai estudar os posicionamentos do adversário do Leverkusen em relação à transição e o contra-ataque. E isso é uma informação, mas uma estratégia importante para cada jogo, justamente para tirar ali algum proveito de contra-ataque, de posicionamentos para essa partida aqui. Já o Napoli e o Karabakh, o Napoli aqui com uma cotação boa, quer dizer, boa não, baixa, mas vai enfrentar o Karabakh que não tem feito um péssimo campeonato não, pelo contrário. Tá aqui, ó, entre os 15 aqui da Champions League, ganhou do Benfica, ganhou a última partida aqui, acho que foi dentro de casa. O Karabakh ganhou aqui ao vivo mesmo, hein? Salvo engano, ele empatou do Chelsea, dentro dos seus domínios. Extremamente importante esse empate. Ele perdeu aqui do Bilbao, ok. Até o Bilbao não veio aquela fase tão primorosa, mas enfrentou aqui o Chelsea aqui de igual para igual. Até estava ganhando o jogo e o Chelsea empatou. E vai enfrentar a Napoli aqui que, assim, a Napoli não tá assim aquele futebol tão primoroso. Tanto que aqui tá nessas colocações. Ganhou a última partida, ok. Acho que ganhou dentro de casa aqui. Era aceitável essa vitória. Ganhou da Atalanta 3-1. Ganhou muito bem, jogando bem. Empatou com o Frankfurt e ganhou do Sport. E esse jogo aqui, se a Napoli necessariamente pensa fazer uma classificatória bem, ela precisa ganhar esse jogo aqui justamente para entrar nesse bololô. Porque, evidentemente, ela fez 2 partidas dentro de casa, que foi o Frankfurt na rodada passada e agora com o Karabakh. Então, provavelmente, ela vai fazer 2 jogos fora de casa. Então, necessariamente, aqui é um jogo para ganhar a partida, para fazer 3 pontos, somar 7 aqui e tentar ficar nesse bolo aqui. Então, um jogo extremamente importante para a Napoli, com uma indicação de vitória. Claro, necessidade de vitória não é vitória. E com essa cotação aqui é aceitável, dá para trabalhar, principalmente com uma estabilidade de preço durante o primeiro tempo ali, se a Napoli começar com pressão, com bloco alto ali, pressionando chutes, criando chutes, escanteios. Evidentemente, se a Napoli começar com essa intensidade, o mercado ele não vai estourar a cotação da vitória. Então ela vai crescer de uma maneira bem gradativa, bem lateralizada. Mas se a Napoli começar muito, mas muito mal, aí sim, essa cotação vai subir. Mas a Napoli ela tem uma característica de posse de bola. Ela não precisa ter posse de bola para fazer gols. Então ela é um time mais reativo em alguns momentos. Ela é um time mais reativo do que propositivos. Então isso aqui pode até proposicionar, por exemplo, a Napoli ela tem uma característica muito fundamental. Ela faz um gol e aí ela controla o jogo. Entendeu? Ela não consegue, não é que ela não consegue. Ela tem essa característica de, agora que a gente fez o gol, beleza, a gente não precisa atacar mais. Com exceção ali da Atalanta. Da Atalanta ela fez o gol logo nos primeiros minutos com o David Neres e também e atacou mais vezes, mas não é a característica da Napoli fazer isso, de fazer o gol e ainda pressionar para fazer mais gols. Ela tem essa mentalidade de, nós fizemos o gol, beleza, agora a gente vai controlar a partida, tal, tocar bola e tal, sei o quê. Claro, para esse jogo aqui, evidentemente, gol seria muito importante, justamente para criar saldo de gols e não ficar preocupado com o saldo de gols lá na frente. Então aqui, uma vitória muito, menos 5 aqui. Então seria muito importante a Napoli ganhar bem essa partida de gols. Seria necessário. Mas é uma Napoli que não precisa
de impulsionar muito assim para criar gols, chutes e escanteios. Mas é um jogo legal aqui para encaixar numa dupla aqui, um duplo hipótese com e-mail gols, enfim, com chutes do primeiro tempo, escanteios, enfim. Marcelo e Newcastle não dá, jogo complementar. Slavia Praga e Bilbao também, jogo complementar. Nós temos aqui a Championship, Stoke, Charlton e Hartford Preston. Eu gosto desses dois times para trabalhar aqui em dupla hipótese da casa, principalmente o Stoke, que é o time, sabe de qual é esse time? Da Denise, que é da 365. Ela é torcedora do Stoke City, tem feito um bom campeonato aqui na Championship. Dentro de casa aqui o Stoke ele tem 2 derrotas, porém o Charlton fora de casa ele não vem muito bem. Ele vem aqui, até mesmo acho que só tem uma vitória fora de casa. Não, 2 vitórias. Enfim, mas vai enfrentar o Stoke City, que assim, vai jogar dentro de casa. E esses 3 pontinhos dentro de casa seria muito importante até mesmo para empatar aqui com o Middlesbrough, ou até mesmo se aproximar, porque vai ser um confronto direto aqui nessa rodada. Vai ser o vice contra o líder do campeonato. Então esse jogo pro Stoke aqui virou muito importante, porque assim, o Middlesbrough perdendo, ele fica com 30, o Stoke ganhar vai para 30, empata. Se os dois empatarem aqui, os dois tem um empate, o Middlesbrough ele não salta muito. E se o Middlesbrough ganhar contra o Coventry, o Stoke ele precisa ganhar justamente para não disparar aqui, não ficar muito desigual o campeonato. Então é um jogo aqui não assim com extrema importância de vitória, mas seria até mesmo eu vejo aqui uma dupla chance a favor do Stoke City, seria legal, junto com o Rashford, que no campeonato, dentro de casa, ele é um dos melhores mandantes. Ele tem uma derrota que foi recentemente agora, salvo engano. Ele é o terceiro melhor mandante aqui com uma derrota, e ele perdeu recentemente agora para uns times aqui de cima. Aqui é tudo ao vivo mesmo. Deixa eu ver. Não vai aparecer, mas ele perdeu, acho que ele perdeu pro Coventry, que é o líder do campeonato. Também vejo possibilidade aqui do dupla chance, mais que o Preston é um time muito chato de se enfrentar, mas jogos mais para complementares mesmo, só para ter uma noção aqui durante esse dia. E aqui nós temos o Campeonato Brasileiro, que pode ser definido amanhã. E aqui é o seguinte, o Flamengo, os dois times aqui, Flamengo e Palmeiras, principalmente o Palmeiras, vai jogar com um time alternativo e misto. Por quê? Porque esses dois times eles precisam ser apresentados, ou precisam estar na quarta-feira em Lima. Protocolo da Conmebol. Mas o Flamengo aqui, eu acho que consegue, tá, né? Não precisa ser meia-noite estar lá em Lima. Vai jogar aqui e tal, só que já viaja lá pra Lima, assim como o Palmeiras também. Mas o Flamengo ele já pensa aqui pelo menos para já faturar o título amanhã. Tem ali notícias que vai jogar com reservas e tal, mas assim, pô, o time reserva do Flamengo, cara, é o time titular de qualquer time do Brasil. Então, assim, o Flamengo aqui, se ganhar e o Palmeiras perder, ele é campeão brasileiro. Claro, se o Palmeiras empatar e o Flamengo ganhar, ainda não está definindo nada, mas fica ali um pouco mais sossegado para o título do Flamengo. E aí vem a questão, será que o Atlético Mineiro perdeu agora da Sul-Americana final? Agora vai ter que buscar aqui uma vaga para pré-Libertadores aqui para o ano que vem, porque ele perdeu contra o Lanús nos pênaltis na Sul-Americana, poderia ganhar e estar sossegados aqui, e é um jogo que virou muito mais importante para o Atlético Mineiro também agora, justamente para buscar o caminho aqui da vitória, que se ganhar do Flamengo ele vai para 47, e aí passa aqui o Bragantino e Corinthians e se aproxima aqui do São Paulo. Então é um jogo que virou uma necessidade muito importante para os dois times, um para o título, que é o Flamengo, e outro
para uma necessidade de classificação para pré-Libertadores. E aí, o empate até mesmo não seria um mau negócio aqui para os dois, quer dizer, para o Atlético Mineiro seria ruim, que aí ele ficaria aqui com 45. Para o Flamengo 75, se o Palmeiras ganha, fica 2 pontos, diminui. Então aqui há um jogo que é o ao vivo mesmo, tanto para o Palmeiras e Grêmio e Palmeiras, justo porque o Palmeiras aqui o Abel já falou que vai abrir mão. Abrir mão não, já está entregue o campeonato. O Grêmio ele não disputa para mais nada aqui, tanto nem para pré-Libertadores. Pode, pode ser, pode ser. Tanto que no último jogo o Grêmio, o Mano Menezes colocou o time completamente reserva, perdeu do Botafogo, enfim. Então é um jogo mais pro ao vivo mesmo para acompanhar, porque a gente não sabe a escalação em si. O Palmeiras vai jogar com o time reserva mesmo, praticamente definido. O Flamengo ainda não se sabe. Pode ser que joga um time meio misto, né? Ou totalmente reserva. Mas acho que o Flamengo aqui vai com tudo para garantir o título nessa terça-feira e jogar a final contra o Palmeiras no sábado, com uma moral mais elevada, ou não, às vezes com salto alto. Enfim, e eu vejo aqui, pensando na mentalidade aqui como estratégico, eu não vejo assim uma pressa para conquistar o título aqui contra o Atlético Mineiro fora de casa em Belo Horizonte. Eu acho que assim, o Flamengo jogando até mesmo para empatar esse jogo aqui, faltando 3 rodadas, seria até, como posso falar, ele vai jogar aqui não aparece, salvo engano, ele vai jogar dentro de casa com algum time meio de tabela. Então, assim, buscar um título dentro da sua casa seria mais legal do que um título fora de casa. Enfim, mas é um jogo mais pra gente acompanhar, mais pra gente ver o que vai acontecer nos 2 jogos nesses mesmos horários. No mais é isso, tamo junto, obrigado pela companhia, é nóis.